Bom, eu falei que a gente hoje ia fazer a segunda parte, né? Nós estamos falando sobre estar preparado, gente. Que Deus pede de mim e de você que nesse tempo final que nós estamos vivendo, antes da vinda de Jesus, nós possamos estar sendo encontrados preparados para esse dia. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Então é a responsabilidade pessoal nossa de estar alerta, de estar acordado espiritualmente para perceber o momento em que a gente vive e as situações que estão ao nosso redor. Ok? Então, vamos dizer assim, esse é um lado do qual a igreja, até o final agora, ela precisa se alimentar. Se alimentar para entender um pouquinho dentro da base bíblica que nós temos base da palavra de Deus suficiente para que a gente possa ter uma crença firme nessa segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito legal. Tem coisas super concretas, vamos dizer assim, que você pode estabelecer o seu pé. Outras a gente não pode avançar porque não há ainda revelação suficiente e nem foi exposta uma revelação escrita, está escrito, para que você possa caminhar e tirar suas conclusões. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quer ver um erro muito grande? Isso acontece com muitas pessoas, nem com todas, mas tem muita gente que sonha e Deus fala através de sonhos. Quantos creem? Amém. Mas você tem que tomar cuidado com a interpretação do sonho. Então, quando se trata de visão aberta e de coisas, você tem que tomar cuidado para não interpretar rapidamente aquilo que vem na sua cabeça. Eu só estou te dando elementos para te dar proteção e segurança, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ainda mais nos dias que nós vamos viver, onde a gente vê, onde está escrito, né, vamos dizer dessa maneira, de que o engano, ele se mostrará com muitos sinais e prodígios, de muitas coisas. Mas é verdadeiro? Vem do céu? Tudo isso será proteção e cuidado no teu coração se esse livro estiver em alta na sua vida e na minha. A Bíblia, a palavra de Deus em alta, a paixão, o amor que você tem por ela, a consideração e o valor que você dá à verdade, será isso proteção para mim e para você. Ok? Principalmente isso, gente, recebe isso com carinho, precisamos ler a Bíblia. Pastor, é uma luta, eu sei que é uma luta, porque o inferno não quer que você conheça. A base da revelação é o conhecimento, não é? Então nós estamos vivendo esses dias, e Deus pediu que nós começássemos a preparar o nosso homem interior e nos fortalecer, na verdade, a respeito da sua vinda, para que não sejamos encontrados dormindo, gente. Vocês estão entendendo isso? Então, outros assuntos, depois eu vou trazer até mesmo sobre esse conteúdo de vigília, né, de oração, um conteúdo de estar preparado. E tem vários exemplos que Jesus, na própria Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele fala sobre vigiai, para que esse dia não te pegue de surpresa. Para o mundo será surpresa, será como um ladrão. Ele vem e... aconteceu, mas para nós não. Vou repetir de novo, para a igreja não será surpresa. Vou repetir, para a igreja não será surpresa. Não estou falando nem de dia, nem da hora, mas estou falando do tempo em que nós estamos vivendo, a percepção no nosso coração. Não é legal quando, por exemplo, o Espírito Santo fala para Simeão, em Lucas capítulo 2, olha, você não vai deixar essa terra antes de ver o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda, né? E como é que pode? Essa é uma palavra profética dada para ele que ele veria, porque Simeão era um cara cheio do Espírito, o Espírito Santo estava sobre ele, está lá, vai lá uma lida. O que eu fico pensando é assim, bom, o Espírito Santo pode ter falado isso 10 anos, 15 anos atrás, tal. Só que, olha, esse é que é o detalhe, olha que legal. O Espírito Santo se moveu nele para que ele fosse ao templo. Gente, o Espírito Santo, ele é o iniciador de tudo do céu na nossa vida. Amém.
É o Espírito Santo que te faz mover, é o Espírito Santo que te faz enxergar, é o Espírito Santo que te dá conselho. Ele é o iniciador, ele já mora em mim e em você. Porque naquele dia tal, naquele momento, se o templo todo dia estava lotado de pessoas para ir adorar a Deus, centenas de crianças iam lá no 8º dia para serem apresentadas e circuncidadas. Como naquele dia o Espírito Santo chega para ele e movido pelo Espírito, é que está escrito lá, ele foi ao templo e encontrou quem? Aquilo que o Espírito Santo já havia prometido Deus para ele, que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Mas não é demais isso aí, fala, é coincidência. Como é coincidência, gente? Então é através desse movimento, da ação do Espírito com a palavra, que nós vamos perceber no nosso coração que é chegado o tempo. É chegado ao fim de todas as coisas. Mas ele só fala como se esse negócio fosse acontecer amanhã. Pode acontecer amanhã. Porque há muita crítica em relação a isso. Mas esses caras só vivem falando desses dias que tudo vai acabar, aquilo outro e tal. Até mesmo dentro da igreja, é muito triste. Mas você percebe no teu espírito que há algo acontecendo, tem algo acontecendo. Eu já expliquei, eu falo isso 300.000 vezes. 2015 para cá, algo virou no meu coração em relação a isso. Eu vou ficar com o meu testemunho interior. Daí então, eu sou pastor dessa igreja, eu vou te preparar também, vou te ajudar. Para você não ficar aí dormindo. Não dá para ficar. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. E ser movido pela iniciação do céu, gente, vai proteger a gente de muitas coisas. Vai trazer segurança. E nós vamos ficar debaixo do propósito de Deus. Aonde é que eu e você temos que estar? Onde Deus quer que nós estejamos. Principalmente estejamos acordados para quando Ele vier. Espiritualmente, estou falando espiritualmente. Vocês estão entendendo? Não é tempo de movimentação, de fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, eu determinei. Mas nunca foi, ainda mais agora. Vocês estão entendendo, né? Então, tendo dito isso, vamos embora hoje. Não sei que hora termina, mas... eu vou falar da segunda parte, mas antes eu queria te mostrar isso aqui que eu achei interessante. Assistindo um homem de Deus, que também está sendo muito movimentado no coração sobre isso, de um tempo para cá. Pós-pandemia, eu fiquei de olho. Falei, cara, esse cara é um cara de Deus, deixa eu ver o que ele tem para dizer. E ele acabou fazendo uma pesquisa e ele trouxe isso que eu queria passar para o teu coração. Nós vamos hoje passar, e vai que vai, Mauro. Nós vamos falar sobre isso aí, eu quero falar sobre isso. Então ele trouxe essa pesquisa bem interessante. Por exemplo, 5 coisas que eu quero te falar sobre a segunda vinda do Senhor. Tá? A segunda vinda de Jesus, obviamente. Primeira delas, o retorno de Jesus é o tópico mais frequente e mencionado na Bíblia. Uau! Ok, principalmente como palavra profética. Tem mais versos no Velho Testamento falando sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda, hein? Do que no Novo Testamento. Ora, de onde a galera que escreveu o Novo Testamento, os homens de Deus, inspirados por Deus, tiraram todo o mover e inspiração para poder escrever? De onde? Do Velho Testamento, gente. Então, determinadas expressões que nós vemos nos livros, quando Paulo escreve e fala determinadas coisas, outros também escrevendo, eles falam com base naquilo que está no Velho Testamento. Ok? Jesus, por exemplo, quando começa a falar sobre o fim de todas as coisas, ele cita na cara, vamos dizer assim, profeta Daniel. Direto. Ok? Porque o que eles tinham, o que Jesus estudava na época dele, como homem? Ele estudava o Velho Testamento, gente. Ok? Então é muito importante não só lermos aquilo que é importante no Novo, mas se existem ligações em relação àquilo que nós estamos lendo com o Velho Testamento, nós temos que ler isso completo.
E por incrível que pareça, se você for ler, por exemplo, só o livro de Apocalipse, você vai ver inúmeras vezes sendo citado o livro de Daniel. Então não tem como ler o livro de Apocalipse sem ler o livro de Daniel. Diga aleluia. Mas não estou falando ler uma vez e fazer qualquer leitura, é ler, reler, pegar as canetinhas. Cadê as canetinhas aí? Cadê? Bíblia de papel. Atenção aí. Pastores. Deixa eu ver. Passaram hoje, hein? Aleluia. Entendeu? Aí você grifa e tal. Lê de novo, porque tem algo que você não pegou ainda. Eu estou fazendo isso direto. E para mim está sendo uma benção. O que está acontecendo? Que eu acabo guardando onde é que estão as coisas, e quando se fala aqui, eu lembro, isso está aqui. Aí a gente vai e faz aquela leitura e me abençoa. Por exemplo, eu quero te falar, eu posso descrever aqui, gastar uns 15 a 20 minutos para falar da personalidade do anticristo. Como assim, pastor? Você não conhece ele? Eu não conheço mesmo não, mas a Bíblia fala tudo sobre ele. Quem ele é, safado eu sei que ele é, não precisa nem dizer. Mas é prepotente, orgulhoso, arrogante, blasfemador. Ele gosta de fazer intriga. Ele põe uma pessoa contra a outra. Ele é mentiroso. Pastor, o senhor conhece ele? Não, a Bíblia. O crente não lê a Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Boa, vamos embora. 2. Segunda coisa que eu achei super interessante. O retorno de Jesus é mencionado quantas vezes só? 318 vezes no Novo Testamento. O número de pastores nossos, 318. Isso é uma brincadeira nossa interna. Pastor Hélio, é muita coisa, é verdade. Você quer ver? Então vamos botar assim de maneira matemática? Vamos. Então tá assim, ó. Essa é uma outra. 23 livros de 27 livros do Novo Testamento falam sobre o retorno de Jesus ou a sua vinda. Bom, é só ler. E agora? 1 em 30 versos do Novo Testamento fala sobre o retorno do Senhor Jesus. Então, beleza. Você leu um agora? Se colocar dessa maneira assim, vamos desenrolar. Daqui a 30 versos vai falar mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Então não é um assunto para você falar, pastor, isso aí eu não entendo, o livro de Apocalipse é difícil. Até parece que Deus me pediu para interpretar e entender com a cabeça o livro de Apocalipse. Você tem que ler. Tem uma bênção para aqueles que leem. Porque o Espírito Santo vai te mostrando coisas que são concretas ali. Tem sido bênção para mim, sabia? E eu confesso para vocês que, assim como um outro pastor que eu estava assistindo, ele estava falando, ele tinha dificuldade de chegar nesse livro. É legal, eu tenho entendimento dos outros, aquilo que foi escrito, as cartas, as viagens dos apóstolos, tudo isso e tal, mas chegava no livro de Apocalipse, é um livro meio assim, ficava ali só nas igrejas, o recado de Jesus para as igrejas, que depois para frente... Então, leia. Algumas respostas já estão ali mesmo. Num capítulo antes, num capítulo depois. E no Velho Testamento, quando é citado isso. Eu fiquei impressionado de ver... Jesus, me ajuda. Eu fiquei impressionado, por exemplo, lendo recentemente. Só para te dar um exemplo. Quer ver? Vamos lá. Vai ser bom, hein? Vá comigo, Apocalipse capítulo 6. Não está no meu programa não, mas eu vou... Apocalipse 6. Quando fala sobre o sexto selo, diz assim no verso 12, acompanha comigo aí, por favor. Você de casa aí arruma uma Bíblia. Eu ainda não coloquei legendas nisso aí, porque eu estou fora do programa um pouquinho hoje, mas vai dar tudo certo. Só para te provar isso que eu estou te falando, a importância de você ler aquilo que também é encontrado lá no Velho Testamento. Quer ver? Verso 12, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Está escrito grande? Então é grande, não é pequeno. Tá bom, vamos embora. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. Para um pouquinho. Jesus falou isso? Que quando ele viria... O quê? O sol escureceria, a lua não daria a sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento, os poderes do céu seriam abalados.
Sexto selo. Descrevendo exatamente o que Jesus disse em Mateus 24 e Marcos 13. Uau! Beleza, mas eu quero te mostrar mais. Vamos continuar lendo? Diz assim: o céu recolheu como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Você crê nisso? Eu creio que essa manifestação da vinda de Jesus vai ser pirotécnica, meu amigo. Não. Você tem que entender aquilo que eu vou te explicar aqui, que é o seguinte: isso é terror para o mundo, mas para nós é a glória da sua majestade. Meu Deus, vocês não fazem ideia. Você vê como é que o negócio é pesado. Se a gente vai lendo, e o Espírito Santo vai colocando no nosso coração: meu Deus, isso aqui é grande. A gente lê, né? Eu li. Quer ver? Olha o que vai acontecer. Aqui está sendo descrito a manifestação da vinda de Jesus, que Jesus veria dessa maneira. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e eu venho, e todo olho verá, com poder e glória. Agora vamos pegar o próximo verso, diz assim: os reis da terra, verso 15, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam aonde, gente? Nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Uau! Você está pensando que isso aqui é uma coisa que é moleza? Isso é terror. Agora, quer ver? Isso aqui que a gente acabou de ler, como manifestação do mundo, vendo esse dia chegar, o dia do Senhor, com terror para o mundo, onde a galera procura um buraco para se esconder, que vai ter de gente tentando entrar em bueiro, você não faz ideia. Agora, quer ver? Vá comigo agora a Isaías capítulo 2. Olha quantas vezes é citado isso. Isaías é o profeta mais messiânico. Isaías 2, ele mesmo. Isaías 2:10, começa aí. Todos acharam? Canetinha. Aleluia. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, agora grifa, ante o quê? Está mandando esconder nas rochas, esse é o mundão. Para nós não. Quando ele estiver vindo, é a majestade da sua glória. Ele vai pegar os seus anjos para recolher eu e você de onde nós estivermos, para encontrar com ele. Uau! Agora veja, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Essa parte é nossa. O terror do Senhor é para o mundo. Agora veja, verso 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Que dia é esse? É o dia do Senhor, da qual a gente vem falando. Verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos, de novo, olha o que ele repete. Ele será contra todo soberbo, altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Vamos pular para o 17, a terceira vez falando sobre arrogância. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado. Naquele dia ele repete, igualzinho ao verso 11. Vocês estão entendendo quando Jesus voltar o que vai acontecer? Legal, esse é o dia do Senhor, é a sua manifestação. Um pouquinho mais à frente, os ídolos serão todos destruídos. Verso 19, pastor Hélio, eu acho que eu já li isso. Já lemos, olha. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor.
e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Verso 21. Eles vão se meter pelas fendas, de novo, das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Olha quantas vezes é citado. Olha a ligação. Apocalipse e o Velho Testamento mostrando o dia do Senhor. Esse aqui é um pedaço só, tem várias passagens que nós vamos ler agora já. A passagem de Isaías 13, que eu considero fantástica, cara. A descrição da qual Deus deu a inspiração para que ele pudesse ver isso e falar isso. Aí você vê, né? Ele vai e fala algo 700 anos antes de Jesus, porque ele também profetizou sobre a vinda do Messias, e está falando para a gente há 2.700 anos. Mas assim será a vinda dele. Vocês estão entendendo isso, gente? Então vamos ler essa passagem e eu vou passar para a segunda parte. Maravilha, meu Deus. A quinta coisa. O segundo tópico mais comentado nos escritos dos pais da igreja primitiva era sobre a segunda vinda de Jesus. Aqueles que caminharam com os discípulos no final e fizeram discípulos, são considerados essa turma toda de 200 anos da igreja, os pais da igreja, até 300 anos. Era o tópico que mais eles... Então vamos lá. Isaías capítulo 13, verso 6. Meu Deus, toda vez que eu leio isso, mexe comigo. Na verdade, estremece, né? Porque isso aqui, gente... Veja, já começa dizendo assim, se lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Incrível, né? Está escrito o quê? Se lamentem? Está escrito? Vamos lá, gente. Beleza. Vai comigo a Mateus 24. Segura o teu dedo aí. Não. Fica olhando para cá. É isso aí. Não precisa, eu botei aqui, né? Mas Mateus 24. Que legal. Mateus 24. Olha o que está escrito aqui, ó. É isso aí. Verso 29, eu só queria mostrar isso aqui, a gente vai falar já já. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Ei! Apocalipse 6, verso 12, acabamos de ler. Ok, então, essa palavra então é em seguida, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra, o quê? É só isso, se lamentarão. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como o quê? Suavidade, distribuindo presente, igual Papai Noel. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos vai derreter. Não é brincadeira, não. Ok, continuando. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles e se contorcerão, qual a mulher que está dando à luz, olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor de fogo. Verso 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Alguém lembra que nós lemos lá que os poderosos, todo mundo simples e tal, qualquer um na rocha, para nos livrar, olha, cai sobre nós para nos livrar da ira. Diga ira. Não, mas Deus é tão bom, pastor. Claro que Ele é bom. Ele é o que Ele é. Mas o julgamento final vai chegar. Olha quanto tempo e longanimidade Ele tem dado para que as pessoas o recebam como Senhor e Salvador. Sabia, receber Jesus como Senhor e Salvador é uma ordem. Porque Ele criou a mim e a você. E Ele comprou a gente de volta. Com o sangue dEle. Então não dá para brincar com isso. Porque Ele já está avisando, está acabando. Sabia, hoje é dia de salvação ainda.
Mas vai chegar esse momento aí, gente. E não tem esse papo de, não, tem uma segunda van, deixados para trás, vou deixar uma Bíblia escondida para ver se ajuda quem ficar. Porque não existe isso, não é descrito isso. E tem outra oportunidade. Vocês estão entendendo? A situação chegou, acabou. Não, mas olha aqui, Jesus, não tem mais jeito. Vou deixar para mais tarde, não faça isso. Olha aí, exterminar dela os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus... Ih, pastor, eu li isso aí em Apocalipse também, ó. Jesus falou, e nós acabamos de ler em Apocalipse 6 isso. Porque as constelações, estrelas dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer. O que vai acontecer? Escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância. Ih, lemos isso aí, hein? Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Eu só estou lendo a Bíblia, gente, é maravilhoso. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Alguém lembra que nós lemos lá que será movido as ilhas, os montes e tudo, as terras? Imagina esse negócio O que é isso, gente? Essa é a grandiosidade da vinda do nosso Senhor. Terror para o mundo, mas majestade e glória para a gente. Para a igreja que está firme, se preparando para isso. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, lemos lá em Apocalipse, capítulo 6. Por causa do dia do seu ardente furor. Deixa eu ver se tem mais. Não. Então, há 3 quintas-feiras ou 2 eu falei sobre a primeira parte, que é o que seria o dia do Senhor. Eu quero fazer uma breve revisão aí, para a gente também passar à frente. O que seria o dia do Senhor? O dia do Senhor, dentro do maior contexto mostrado na própria palavra de Deus, é um período de tempo que não está marcado por um dia normal de 24 horas. Não é assim, o dia do Senhor já é o dia do Senhor e tal. Tipo, a gente sempre fala assim, hoje é o dia do Senhor, é domingo. Ok? Porque essa palavra, a gente vai ver aí, só fazer essa revisão rápida. Assiste, se você não esteve aqui, pessoal de casa, assiste a reunião de 2 semanas atrás, eu creio, e você vai ver isso. Então, quando João ele se encontra, ele dá essa declaração, eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, é a nossa jornada, é igual a dele, hein? Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, eu me achei no Espírito. Ok. Aonde? Quando ele entrou no Espírito, no mundo do Espírito, ele estava exatamente vendo e começa a descrever o que ele viu do dia do Senhor. Ele começa a descrever que ele olhou e ninguém podia abrir aquele livro que estava selado. Se você for ler Daniel, no capítulo 12, Deus chega para Daniel e fala, Daniel, escreve essas coisas e sela. Daniel escreveu coisas que nem eu nem você foram reveladas a nós, mas foram seladas, para que no dia oportuno começassem os selos a serem abertos. E aí João, vendo tudo isso, falou, meu Deus, quem é digno de poder abrir esse livro e tal? O Cordeiro. E aí Jesus, então, ele começa a abrir os selos, nós sabemos, vão até o 7º selo. Quando você lê isso em Apocalipse, você vai ver que a partir do 7º selo, o 7º selo mostra, olha só a continuidade, gente. Primeiro vem o quê? Os selos. Aí, no 7º, é mostrado que 7 anjos estão preparados para tocar 7 trombetas. É super interessante, porque tem uma cronologia fantástica. Apesar de ter determinados capítulos no livro de Apocalipse
que não se encontra dentro de cronologia, mas descrições a respeito de algumas coisas, como, por exemplo, as duas testemunhas, como, por exemplo, o capítulo 12 e o capítulo 13, falando da luta do dragão, aquele negócio todo e tal, e falando do capítulo 13, que fala do capiroto, da besta, do falso profeta, da marca. E encaixar os momentos disso é que a gente tem que ter sabedoria e tem que andar devagar. Muito legal, gente, muito bom. Veja, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande para as 7 igrejas. Lembra, eu tinha comentado isso para vocês aqui, ó, voltei de novo, que o dia, essa palavra, no original, ela é emera. Ela também significa dia, mas ela tem esse significado aí de um período de tempo marcado, que eu acredito, é exatamente isso. Quando ele descreve, ele não descreve um dia de 24 horas, ele descreve os acontecimentos. E lembra que eu tinha falado para vocês, eu vou repetir isso, quando Jesus ele vem, ele começa os acontecimentos, começa a sua vinda, e agora começa os julgamentos todos que vão rolar durante um determinado período. Está claro isso aí, gente? Legal, muito bom. Ok, então seguindo. Lembra, a mensagem é simplesmente isso: julgamento do mundo por uma série de flagelos e estabelecimento do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o dia do Senhor, ele vem para estabelecer os julgamentos que são necessários. E depois que terminar os julgamentos, terminando lá com as 7 taças, alguém já leu lá sobre as 7 taças? Bem terrível, né? Cada uma delas, gente, é um negócio doido. Você imagina uma montanha que está escrito assim, eu creio na Bíblia, diz assim, eu creio na Bíblia. Uma montanha caindo do céu, ardente em chamas, no mar. 1/3 do mar morre. Não tem mais vida. Você imagina o tamanho dessa tsunami? Pastor, que não cai aqui no Oceano Atlântico, que o Cristo vai ficar assim. Eu só estou fazendo você pensar o nível de destruição que começará a acontecer. Aí você pode me perguntar, posso fazer uma pergunta? Nós vamos estar aí, pastor? Aí, próximos capítulos. A gente vai começar a falar, é muito interessante. Nós não fomos chamados, está escrito, não estou falando da minha boca, nós não fomos chamados para a ira de Deus. Não fomos destinados, a palavra certa é essa, no livro de Apocalipse, não fomos destinados para a ira de Deus. Alguém lembra que quando Jesus vem, lá em Apocalipse está escrito, me esconda do quê? Da ira do Cordeiro. É demais. Ok, e o estabelecimento do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito. E é assim mesmo, vai ser mesmo. Literalmente, sobre a face da terra. E muitos acreditam que nós vamos estar aí ajudando a Jesus a governar tudo isso. Posso crer também. Né? Muita gente fala muita coisa. Não, mas nós somos nós, os santos. Mas tem uma passagenzinha, só ler a Bíblia, é bom demais. No capítulo 20, que Deus qualifica uma galera que com certeza governará com Jesus. Sou eu, pastor. Bom, se você se qualificar nessa categoria de ser martirizado, decapitado, eu acho que vai valer. Que é o que está escrito. Porque os decapitados, martirizados em Cristo, reinarão com Jesus 1000 anos. Não fala de outra categoria, mas pô, só essa turma, mas você sabe quantos? Não sei. Mas não é maravilhoso, cá com meus botões eu pensando, um Deus de glória, um Deus justo, de o cara dar a vida pelo nome dele, não receber tal recompensa? Você quer estar no lugar dele? Não, mas eu sou melhor. Pode ser que a gente chegue a esse momento de ser, com certeza, se chegar a espada ao teu pescoço, Jesus, obrigado que eu vou reinar contigo. Aleluia, me manda para a Suíça.
para a Áustria, Alemanha. Ninguém quer vir para cá. Vou te mandar para o deserto do Saara ali. Mas você vê, eu estou falando coisas com você que eu não estou falando nada da minha cabeça, é só você ler a Bíblia. E isso mexe comigo. Porque todo mundo fala, não, nós vamos reinar com Jesus. Beleza, acho que é legal, estou à vontade. Mas será mesmo? Não vejo em outra passagem da Bíblia declarando que nós reinaremos nesse momento do milênio, mas esse momento do milênio é citado em Apocalipse capítulo 20, como aqueles que foram decapitados, martirizados, esse prêmio é deles. Não sou eu que vou tomar isso, eu não vou querer isso. Isso aí, cara. É demais, né, gente? Dá vontade de andar de joelho. Né? Jesus, essa galera, homens dos quais, está lá em Hebreus 11, o mundo não era digno. Homens cerrados pelo meio. Está escrito, já leu a Bíblia isso? Já leu? Vai lá ler, Hebreus capítulo 11. Ok. Então, em seu sentido mais amplo, o dia do Senhor simplesmente se refere à era em que Deus vai assumir o controle da terra. Quem manda é Ele. A hora que Ele chegar, gente, Ele manda. Que alguém diga aleluia. Não, para começar, pensa aí, eu estava falando com o pastor Luiz e o pastor Teixeira, e às vezes lá divertidamente, a gente fica com essa vontade de estar declarando a cidade do Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro, e que o capeta é isso, e o capeta é aquilo outro, e aqui só tem confusão. Cara, quero te falar, a cidade do Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Toda a terra é do Senhor Jesus já, agora, now, é dele. Ele é rei de toda a terra. Está nos Salmos. Salmo 24, a terra pertence ao Senhor e tudo quanto nela há. Então nós temos que dar declarações de acordo com a palavra. Isso aqui é do meu Pai Celestial, essa cidade maravilhosa. Qualquer cidade, qualquer lugar do mundo onde o inferno possa estar fazendo bagunça, toda essa terra pertence ao Senhor, o Rei da Glória. O inferno não manda, ele nunca foi dono de nada. Ele é um ser caído do céu. É um querubim caído, derrotado há milênios. E o que foi criado na terra foram para os seus filhos dominarem e governarem. Nós vamos continuar governando, estando sobre a face da terra, reinando com o nosso Pai Celestial. Diga aleluia, rapaz. Isso tem que te animar, rapaz. Não, esses caras aí, os poderosos, estão aí, tudo eles que estão com a grana, eles que tomaram tudo. Tudo isso é dos filhos de Deus. Sabia o que eu estou falando para você? Está no livro de Daniel? Demais. Então, Isaías 30, verso 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua... Meu Deus... No meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de quê? Indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Não para mim, nem para você. Fala para o teu irmão, não é para você não. A sua respiração é como uma torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de quê? 29. Vocês, os justificados, a igreja, cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terror para o mundo. Glória e majestade para a igreja, gente. Meu Deus. Terão alegria de coração. Não é a descrição do terror. Alegria do coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. 2 Tessalonicenses, é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês. Paulo, falando para a igreja. Nas igrejas de Deus, por causa da perseverança de vocês, da fé que vocês demonstram diante das perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Tem recompensa servir a Deus.
Tem recompensa ser diferente. Tem recompensa remar contra a maré. Tem recompensa não aceitar a proposta do inferno. A viver de maneira digna, de maneira santa, como tem que viver para Ele. Tem recompensa, gente. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos. Uau! Importa entrar no reino de Deus com muitas tribulações. Vocês vão ser considerados dignos do reino de Deus. Deus sabe do sofrimento da igreja ao longo desses 2000 anos, gente. Pelo qual vocês também estão sofrendo, pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Que é isso? Os caras não sabem com quem estão se metendo. Estão se metendo com os filhos do Deus Altíssimo. Não mexe com a igreja dele, não. É o corpo dele. Paulo foi mexer lá com os crentes lá, porque não conhecia. Jesus parou ele no meio do caminho, na estrada de Damasco, e falou, cara, olha só, presta atenção aí. Por que você está me perseguindo? Ainda falou assim, quem és tu, Senhor? Pronto, o cara já estava desse tamanhozinho. Por que você está perseguindo a mim? Tem recompensa servir a Deus. Aos olhos humanos, as pessoas podem pensar que nós somos, não vale nada, esses crentes e tal, tem mais é que sofrer, tem mais pé. Vai mexer com a menina dos olhos de Deus. A igreja. São seus filhos. Ok. Aí ele continua, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, descanso. Obviamente de perseguições, de tribulações, juntamente conosco, quando do céu, quando é que vai ter o descanso? Fala aí, agora, esse mês, esse ano. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Onde é que teremos descanso? Na sua vinda. Eu quero ler um trechinho que não estava programado, mas achei super interessante, que em Apocalipse capítulo 14, quando fala sobre aqueles que receberam a marca da besta. Estou fora, pastor Hélio. Vai ter que pagar um preço. Vocês podem estar... Não, mas pastor, eu não estou aí não. Quando o anticristo estiver aí, eu já fui. Onde você aprendeu isso? Que eu já fui. Onde é que nós aprendemos, pela Bíblia, pela palavra de Deus, de maneira concreta, que existirá um arrebatamento tão somente secreto para a igreja, para que depois de uma semana após a tribulação, venha a segunda vinda de Jesus? Aonde está escrito? Jesus fala de uma vinda só, e eu virei com poder e glória. E ele descreve tudo aquilo que acontece nos céus. E a gente começa a ver que esse vai ser um dia de terror para o mundo. Onde está escrito? Pastor, mas o senhor está falando dessa maneira? Eu vou ter que encarar a grande tribulação? Escreve no papel, vai. Então, eu já estou pedindo para sair de campo. Essa é a segunda parte que eu vou entrar nela. Tem um tempo? Ia, né? Vocês estão entendendo isso, gente? Não, mas fulano de tal. Beleza. Fulano de tal. Eu também sou pastor. Estou dizendo uma opção de coisa. Mas o que eu venho fazendo desde 2015 é ler a Bíblia. Quer saber? Eu quero ler a Bíblia. O Espírito Santo me mostra. Fala comigo através da palavra. De uma maneira tão clara, tão simples, e naquilo que está escrito. Aí você vai lendo, vai ouvindo um aqui, vai ouvindo, tem coisas que não batem, tem versos que não batem, e os versos daqueles que têm como ramificação, eu entendo assim, há uma ramificação de 200 anos para cá, de coisas que aconteceram, você pode procurar aí, e trouxe essa maneira de pensar doutrinária do pré-tribulacionismo, um arrebatamento pré-tribulação. Elas não são frágeis, não, elas são
não está escrito nada disso e a pessoa interpreta. Só para você ter uma ideia, vou mostrar um desses versos. Eu citei recentemente, fazendo uma escola de fé. Vá comigo aqui, a Apocalipse capítulo 3. Esse é, para eles, um verso poderoso, hein? Segura, peão. Verso 10. Porque você guardou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a galera lê isso aqui e acredita, com base nisso que acabamos de ler, de que isso aqui é a representação do arrebatamento pré-tribulacional. Não está escrito, igreja? Lê? Não, mas está escrito que se você guarda os mandamentos e a direção de Deus e caminha com Ele, e Ele, na consideração dele, vai chegar e vai dizer assim: Elinho, cara, eu vou te proteger de muitas coisas. Eu vou cuidar, eu vou te proteger. Se eu tiver que tirar daqui e botar para lá, eu vou te botar. Vocês estão entendendo? A falta de firmeza e de fundamento, e isso cresceu muito, você não faz ideia. Hoje a maior parte das denominações acreditam num arrebatamento secreto da igreja iminente, pré-tribulação. E a galera vai embora e eu não quero nem saber quem vai ficar. E o cara já descansa, achando, isso aí não é para mim não. Como é que eu vou dar declaração, isso não é para mim, eu não estou nem aí, Jesus vai me livrar, Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai cumprir o final do propósito dele sobre a humanidade. E nós, como igreja, agora eu só faço essa pergunta, né? Eu também fiquei pensando nisso, mas espera aí. A igreja começou debaixo de uma baita perseguição, gente morreu pra caramba, todo mundo perseguia os cristãos, né? Muita gente virou poste de luz, aceso, comida de leão. Pastor, para de falar. Começou assim a igreja, ela vai terminar na moleza. Essa igreja do final vai terminar na maior moleza. Que não fosse. Se fosse mesmo a proposta do céu em me levar antes da tribulação, estaria escrito isso, mas não está, gente. Podem procurar na Bíblia, não tem verso que prove essa verdade. Eu vou ficar com a verdade ou com aqueles que eu considero e que falam pra caramba e dizem uma opção de coisa e tal? Eu não vou brigar com os meus irmãos. Mas é bom você e eu, nós lermos o que Deus tem a dizer. Vocês estão entendendo ou não? Vamos voltar quinta-feira que vem? Pastor Teixeira, eu tenho uma vaguinha para quinta que vem? Para continuar ou não? Tem ou não? Tem uma vaga? Quero, porque senão não vai dar. Tá bom, obrigado. Então, quinta-feira que vem, fala para o teu irmão, tem mais. Ok. Meu Deus, eu não aguento. Então, vamos lá, gente, que estão sendo atribulados, descanso juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Aí sim, nós temos o quê? Descanso. 2 Tessalonicenses 1:8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Vou repetir. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Faz um favor aí, aceita Jesus como Senhor e Salvador. A palavra eu acho que é mais firme, não é não? A palavra é obedece, cara. Se arrepende. Uau, é forte. Cadê o irmão do é forte? Aí, tá presente. Em chama de fogo, cara, tomando vingança. Gente, olha. Verso 9. Estes sofrerão. Esses que nos atribulam. Não é isso aí? É esse mundo das trevas, da perversidade, da maldade, que usa pessoas para quebrar o ser humano, para ir contra a igreja. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Está escrito ou não?
Beleza, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está tudo escrito. Verso 10. Quando é que isso vai acontecer, pastor Hélio? Está escrito, é só ler. Quando ele vier, naquele... Olha lá, ó, emer, é a mesma palavra. No dia do Senhor, da sua manifestação, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Fala para o teu irmão, é teu caso. Isso inclui vocês, ó. Inclui vocês que creram em nosso testemunho. Uau! Então o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É a sua vinda manifestando uma série de acontecimentos julgadores, julgamento para o mundo. Daí o livro de Apocalipse começa a descrever até o final das 7 taças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, só para guardar, eu acabei repetindo, mas é isso aí. Vai enchendo, enche teu coração, enche, igreja, enche. Enche para a gente não ser iludido. Como eu já falei, é muito importante entendermos o nível de preparação que Deus está pedindo para essa igreja do fim, para que ela suporte os dias que você vai ter que encarar e eu também. Jesus me leva antes. Ok? Então, lembra que eu falei sobre isso? Cara, vamos embora preparar para a corrida. Tá bom, vou correr, tá moleza, uma corrida de 5 quilômetros e tal. Quem te falou que é 5? Não, é 5. Eu ouvi várias gente, pessoal na internet, 5 quilômetros. Não, cara, eu acho que a corrida é de 30. O que é de 30, rapaz? É de 5. Não é melhor você se preparar para 30? Porque de 5 você corre até descosta. Por que você está correndo descosta? Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Porque você está preparado para suportar os dias adiante. Não pense que tem moleza nisso, gente. Porque esse é o fim de todas as coisas. Vocês estão entendendo isso? É o tempo da maior seriedade que a igreja precisa ter, de maturidade para viver. Para ajudar outros a saírem. Ainda dá tempo das pessoas serem salvas, libertas. Ainda dá tempo de anunciar a salvação. Ainda dá tempo de ajudar os irmãos que já estão cansados, estão desanimados, estão largando, ou aqueles que se desviaram da fé. Gente, inúmeras vezes está escrito isso, você lê no livro de Jeremias, Ezequiel, que Deus de madrugada mandava os seus profetas para dizer, gente, vai dar ruim, ô rei, não é esse o caminho, não, a gente vai viver em paz, tranquilidade e tal. E o profeta de Deus mandava dizer, não, vem cativeiro aí, um povo vai chegar e vai levar vocês para o cativeiro. Não, prende esse cara aí, prende esse profeta aí. Hein? Hã? Não, meu pastor, não é agradável ouvir isso. Eu sei, a nossa carne não é agradável para a nossa carne, mas nós somos um ser espiritual, nós temos que nos preparar. É só isso. Se prepara, porque naquele dia você terá força suficiente do céu para suportar a pancada de um pouco tempo ali, tribulacional, mas intenso. Fala para mim. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Que bom que está sendo registrado também no céu. Porque parece que a igreja está dormindo, gente. Ninguém está ligando para nada, o pessoal está desanimando. Estou desanimado, não sei o quê. É muito problema. O problema sempre existiu e vai continuar existindo. Eu quero saber se a gente está se fortalecendo para a gente poder passar por eles e ir seguindo e até o final. Eu te garanto que essa igreja do fim, essa igreja que estará viva, e a palavra fala um negócio bem interessante em 1 Tessalonicenses. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, claro. Beleza. Depois nós, na nossa versão está assim, os que estiverem vivos, mas no original está, os remanescentes. Uau, como assim remanescente? Sobrou quem?
Quem? Sobrou quem? Hein, Alexandre? Sobrou quem? Quem está sobrando? Ih, o outro foi. Ué, ninguém vai segurar firme essa peteca até o final? Porque ama a Deus e vai ter recompensa. Gente, o mundo não tem nada de bom. O espírito desse mundo é maligno, é destruidor. Ele é a vida. Ele te criou para que eu e você vivamos com Ele para a eternidade, mas tem um preço a pagar. Os remanescentes, e nós seremos arrebatados nos ares. O Senhor José é glorioso, hein? Mas não pense que esse dia será um dia fácil do ponto de vista de estar vivendo sobre a face da terra. Não será mesmo, porque é bíblico. Eu tenho mais coisas para falar que é muito legal, mas tudo isso, gente, é bom para a gente meditar, botar para dentro, falar: Jesus, me ajuda. Eu quero conhecer mais, entender mais o meu momento. Quero ajudar outras pessoas. Meus irmãos, tem muitas... Gente, o livro de 2 Tessalonicenses diz assim: 2 coisas aconteceriam antes de vir a vinda do Senhor: a apostasia e a revelação do filho da iniquidade. Como assim? Se já está escrito que vai aparecer quem é o capetão do capetão, que é o bestão, a besta, o anticristo. Mas esse tempo não é comigo não, pastor Hélio, que eu já fui. Jesus já me levou. Está escrito. Beleza. Lá está escrito apostasia. Há um número de pessoas, gente, pensando outras coisas, com base em outras coisas, não tem mais a palavra, não tem mais temor, não dobra os joelhos, não chora mais na presença de Deus. Fala aí para mim. Que igreja é essa? Está indo para onde? Está sendo despreparada para o dia final, meu irmão, porque quando o dia chegar, e aí, vai ser marcado pela besta? Não vai ser marcado, não vai comer, não vai pagar. E outra coisa, vai entrar numa listinha aí de terrorista. Se te pegar, ó, não tem moleza. Mas nós estamos vivendo e está sendo preparado esse momento para chegar a isso, gente. O jeito que o mundo está, as situações estão acontecendo, vocês não fazem ideia. Sei lá quantas mil promessas do passado já se cumpriram, está faltando muito pouco, gente. Alguém um dia falou assim: não, mas Jesus vai voltar com a Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição muito grande, morreu 65 milhões de pessoas, a Europa ficou, os cristãos de lá falaram: Jesus está voltando, e Jesus não voltou. E Jesus não voltou porque profecias tinham que se cumprir. Ezequiel capítulo 36 e 37, Deus falou que um dia pegaria todo o seu povo e reuniria numa só nação. Não haveria mais Israel nem Judá, e só uma linguagem. Quando é que isso aconteceu? 1948, numa caneta, criaram o Estado de Israel. Agora sim, o Estado de Israel está aí, é legal, e está lá em guerra. Alguém está entendendo, gente? Tem que ler a Bíblia, cara. Tem que ler, tem que amar. Que o tempo é intenso, hein? Mas também Deus está conosco. Ele te protegerá, te fortalecerá, tudo que tem que acontecer. Você vê, gente, 12 discípulos, nossa, que coisa linda, hein? Ser discípulo de Jesus e tal, né? Fez besteira, entregou a vida para Satanás. Legal, sobraram 11. 10 martirizados, só sobrou João. Onde é que ele está? Não sei. Que glória é essa, hein? Você e eu sermos martirizados pelo nome dele. Meu Deus. Gente, eu só quero te falar, essa é a prova final da nossa vida. Nós somos dele ou não? Nem pense nas consequências, que não tem jeito. Se não olharmos para ele e vivermos para ele, a gente não suporta. Então, vamos ler aqui para terminar. Ok, o retorno de Jesus, o dia do Senhor. Essas 3 coisas fazem parte. O retorno do Senhor Jesus, a sua segunda vinda. Consequentemente, a reunião do seu povo com ele, o arrebatamento. É só ler lá, 2 Tessalonicenses 2:1. Em relação à vinda do Senhor e a nossa união com eles. Ok? E por último, aí sim, estamos reunidos nele. Agora vai começar os julgamentos que nós acabamos de ler, dos profetas, todos aí, já determinado pelos flagelos dos 7 anjos,
de trombetas e taças. Amém. Está muito intenso. Fica de pé. Aleluia.